Olá, vamos falar sobre relacionamentos e principalmente do triângulo amoroso, porque pessoas que vivem um triângulo amoroso são as pessoas que mais sofrem. É um assunto polêmico. É um assunto chato, porque ninguém, na verdade, quer viver um triângulo amoroso. Quem gosta disso está precisando realmente apanhar, né? Eu já vivi, tá? Um lado como o outro. Eu também já fui aquela casada que era traída, e quando eu descobri que o meu marido na época, tá? Hoje não é mais meu marido, não. Ele tinha outras mulheres. E quando descobri que ele estava vivendo uma paixão com a minha rival, que feio, né? Eu não gosto do termo rival, tá? E o pior é que normalmente eu uso o termo vilã. E aí, e vou explicar por quê. Então, o que acontece? Eu sofri muito. Quando descobri que ele tinha uma outra mulher, nossa, vocês não têm ideia, eu comi o pão que o diabo amassou. Porque ela não tinha o respeito, nem um pouco de respeito por mim. Ela ligava na minha casa e quando eu atendia, o telefone ficava mudo e ela desligava. E aí, quando o meu ex-marido atendia, né, ela jogava na sorte. Quando ele atendia, ela conversava com ele. Bom, é claro que conversava, né? Eu não sei o que combinavam também, mas eu comecei a desconfiar devido a essas ligações. Então, quando eu descobri, eu estava grávida do meu segundo filho e eu não costumo mexer em nada. Eu sou daquelas que não fico stalkeando, não fico vasculhando o celular, só que na época não existia ainda o celular e nem carteira, né? Então, quando eu estava grávida, eu pedi R$ 10. Tem R$ 10, eu estou precisando comprar a vitamina para o bebê. E ele, inocentemente, falou, pega lá na minha carteira. Quando eu fui pegar o dinheiro, caiu um papelzinho. E nesse papelzinho tinha uma declaração de amor. Foi o que provou que ele tinha uma outra mulher. Eu chorei tanto, eu me senti feia, ainda estava grávida, pior ainda, né? Nosso corpo, ele fica totalmente mudado, né? A barriga cresce, os peitos crescem, nós engordamos, ficamos inchadas. E conforme vai passando o tempo da gravidez, avançando, piora. A nossa aparência começa a ficar horrorosa, né? Ficamos com o nariz bitelão, redonda, barriguda, tá? E não é fácil, não.
Tem mulheres que ficam grávidas e ficam lindas. Eu não, eu ficava feia mesmo, horrorosa. E aí a autoestima cai. E eu fui ter esse meu bebê sozinha. Eu sofri sozinha. Fui até o hospital sozinha. Voltei do hospital sozinha. Então, ele foi conhecer o meu segundo filho, porque ele nasceu muito grande. Muito grande. E ainda foi parto normal, né? O pique teve que ser até do lado do ânus, que foi até a bochecha do bumbum. Esse meu bebê, ele quase que morreu. Ele nasceu pretinho, ou azulzão, mas lindo, grande. Era um bebê formado, né, de 1 mês. Ele tinha o tamanho de um bebê de 1 mês. E então a fralda não servia, o recém-nascido não servia. E eu pedi para o meu ex-marido que ele comprasse a fralda tamanho P. E ele foi roubado, eu não sei o termo correto, tá? E no boletim de ocorrência tinha o nome dela. Ele estava com ela. Foi comprar fralda do meu filho com ela. E com o meu carro, porque foi o meu carro que roubaram. Bom, eu sofri mais ainda. Voltando, eu sofri mais ainda. Bom, então, quando a gente descobre que o nosso parceiro, o nosso marido, né, tem outra, é muito, muito, muito dolorido, sim. Então, quando nós somos a outra, a que se apaixona pelo homem, ou também o homem, tá, que se apaixona pela mulher, que tem um comprometimento, nós temos que respeitar esse casal e esperar o momento certo, real, deles se separarem mesmo. E olha, eu demorei muito para me separar do meu ex-marido, porque ainda tive meu terceiro filho. Mesmo tendo o segundo, querendo a separação, o divórcio, existiu ainda um período que ele não queria. Ele me enrolou. E depois que eu tive o meu terceiro, ainda existia aquela, mas ele ainda é muito bebê, ele é muito bebê e agora não é hora. Só que eu senti que era hora, não dava mais. Eu não queria mais viver desconfiada, viver pensando, esse homem tá me traindo, viver pensando, ele não me ama, por que que eu tô com ele? Será que eu amo mesmo? São brigas e brigas, desrespeito entre um e outro. Então o vaso, quando quebra e a gente cola, ele fica marcado. Quando você se machuca, você tem cicatrizes e aquilo você sempre está vendo que você machucou naquele local.
e o amor também. Então, nós temos que entender, tá? Que quando chegou o fim, chegou o fim. Não existe. Não existe essa reconciliação quando ela já não, sabe? Quando o casal já cumpriu com o que tinha que cumprir, não adianta levar à frente. O negócio é acabar, vamos cada um para o seu lado, vamos ser muito felizes, cada um conforme o que acha que pode ser feliz. E não precisa existir inimizade, pode existir amizade sim, porque existem vínculos na vida. Nunca vai deixar de fazer parte da sua vida, mesmo separados. Só que, então, o que a gente tem que fazer é não ter mágoa. Mas como não ter mágoa, né? É fácil. É só entender que foi um aprendizado. Eu tive que aprender a sofrer como a mulher que é traída. Para quê? Para entender as mulheres que são traídas. Para entender o homem que é traído. Mas também tive que viver um outro lado. Para saber como é o outro lado. Como é o sofrimento da pessoa que ama o ser humano que está comprometido com outra pessoa. Dói também. É muito sofrido. Porque você tem o entendimento que não pode ter que ter respeito por aquele casal. Porque se você ama a pessoa, você não quer que essa pessoa sofra. Esse é o amor verdadeiro. E você toma todos os cuidados para que eles não sofram. Porque alguém tem que decidir. Alguém tem que decidir. Viver o triângulo é pecado, sim. É tanto que Salomão tinha tanta mulher que perdeu. Perdeu tudo. Perdeu templo, perdeu poder, perdeu tudo. Então, quando nós nos deparamos com o tal triângulo, nós temos que saber respeitar ao outro e realmente temos que ter a paciência de chegar no momento certo, porque muitas vezes essa pessoa que você acha que é da sua vida não é. É só um aprendizado. É só um karma que você tem que cumprir. Que karma é esse? Mostrar para a pessoa o como é ser amado. E muitas vezes até ajudar a pessoa a se conscientizar e falar, ó, a sua mulher é a pessoa da sua vida. Não sou eu, não. Também tem isso. Então, quanto mais nós começamos a compreender o que é a vida, o que é amar, como amar, não é ser idiota. Amar não é ser idiota. Quando nós aprendemos, nós não sofremos tanto quanto antes. É diferente. Sabe, eu já tive um amigo colorido. E esse meu amigo colorido sofria tanto, mas sofria tanto a separação,
que eu aconselhei ele voltar para a mulher. Eu aconselhei como voltar para a mulher. Porque amar é divino. E você pode muito bem ser amigo e fazer ajudar a pessoa. Não é? Então são várias formas de se amar. A gente sofre muito. Só que o amor, ele não tem que fazer a gente sofrer. O amor tem que fazer a gente ser feliz. E quando nós conseguirmos um dia realmente ficarmos com a pessoa que amamos, nós temos que agradecer e saber cultivar todos os dias. Todos os dias. E também o amor não pode ser cego. Nós temos que ter a consciência de que a pessoa que nós amamos tem seus defeitos. E quando esses defeitos não atingirem a vocês, a nós, é sinal que realmente a amamos. Nós não podemos dar desculpas a parte negativa, o lado sombra da pessoa, não. Nós temos que trazer essa pessoa para compreender o seu lado sombra, compreender. Ele tem que compreender ou ela tem que compreender qual é o seu lado sombra e se achar que quer corrigir, que corrija. E se não corrigir, você aceita. Da mesma forma o outro conosco. Só que existe um lado sombra que também a gente não pode apoiar, depende muito. E o que nós vamos fazer? Elevar a pessoa espiritualmente para que esse lado sombra desapareça. Como que nós vamos fazer isso? É o desenvolvimento da vida. É o desenvolvimento da espiritualidade. Vou dar um exemplo, como sempre. Eu tenho o Tiriri. O Tiriri, ele é safado. Por quê? Porque ele errou na vida dele sendo galinha. E o que ele tem que cumprir nessa sendo um espírito que vem para se desenvolver, eliminar esse lado negativo. Ele precisa ajudar as pessoas a não serem galinha. Esse Tiriri que fica comigo, ele não é meu. Ele era da minha chama gêmea, tá? Só que, como eu nasci primeiro, ele se desenvolveu comigo. Eu estava desenvolvendo ele antes da minha chama gêmea nascer. Ele pouco incorpora em mim. Eu acho que ele, olha, em toda essa minha vida, ele deve ter incorporado em mim no máximo 3 vezes. Porque ele não é meu. Só que como ele fica muito comigo, ele aprendeu muita coisa. Só que quando ele está lá com a minha chama gêmea é galinha. E ele
A matéria é que precisa compreender e começar a ajudar também o Tiriri a não ser assim. Por isso que ele vem, vira e mexe, ele está comigo, porque comigo ele recebe a luz. E com ele perde a luz. Eu sei o nome dele quando ele era vivo, porque ele foi o marido da minha cigana. Nossa, quando eles se encontram, só que em espírito eles não se encontram, eles só se encontram quando estão, por exemplo, eu trago a Manuelita, eu incorporo, falei o nome da minha cigana. Quando eu incorporo a minha cigana e ele incorpora o cigano dele, ou o Exu, ou a Pombagira, tem que ver como é lindo o encontro deles. Porque eles precisam se desenvolver até um ponto para que possam também ficar juntos. E quando nós trabalharmos juntos, é que realmente eles conseguem resgatar, finalizar o resgate deles para que eles possam encarnar. Porque eles vêm da linha de Ogum Xoroque, que é Salomão e Sabá. Então, voltando ao triângulo amoroso, eu acho feio falar triângulo amoroso. O que nós temos que pedir e aprender é descobrir se realmente a pessoa é para você e rezar, orar, para que a pessoa consiga compreender que já acabou, tem que seguir em frente e viver um grande amor, não é? Seja o casal que está perdendo alguém, não está perdendo, simplesmente está separando e acabando com uma coisa que já não vai mais. E procurar ser feliz com uma outra pessoa, porque sempre existe alguém especial para nós, tá bom? Espero tê-los ajudado. Até uma próxima.